Aqueles que criticam a relação que o Brasil pode ter com qualquer país são as mesmas pessoas que mimam os seus para que sejam pessoas fracas no futuro. A minha visão do Brasil é de uma potência militar e econômica. Portanto, tá, eu acredito que o Brasil tem condições e deve sentar à mesa com qualquer país. Sejam os nossos bons amigos e parceiros lá dos Estados Unidos, que eu considero um modelo ainda, mesmo que fragilizada por potências da Ásia, mas ainda é o farol da democracia. Está todo corrompido por dentro. Aliás, se nós temos um desafio aqui no Brasil, o nosso desafio é muito mais fácil de ser rompido do que o desafio do que o povo americano está sofrendo no momento, sob a gestão dos democratas. E tem razão você em ressaltar os democratas. Os Estados Unidos, pessoal, não é o Trump. As pessoas confundem isso. A relação que o presidente Bolsonaro teve com o Trump era totalmente vantajosa para o Brasil. E eu vou dizer por quê. O Trump foi um dos primeiros presidentes das últimas 4 décadas que não tinha interesse no Brasil. Zero. E eu vou te provar isso dizendo que ele simplesmente foi o primeiro presidente americano que não veio ao Brasil. Inclusive foi um desprestígio para nós. Por que eu acho isso importante? O Brasil tem que acabar com esse sentimento de que precisa de uma babá ou de um Big Brother, um irmão mais velho, para cuidar de nós, pessoal. Ou a gente se toca que nós somos uma potência em si, e nós queremos fazer parceria, nós não queremos ser cuidados por outro país. Só para você ter uma ideia, o tio Joe lá virá ao Brasil, salvo me engano, ano que vem, está na agenda dele. Por que eu digo que isso é importante? Porque uma potência como é os Estados Unidos, a gente tem que manter negócios, mas uma certa distância. Porque você tem dificuldade de lidar com tanto poder se ele tem interesse no teu território. Eu vou justificar mais ainda aqui em homenagem ao nosso amigo Sérgio Cardoso. Para você que ainda não entendeu, vamos dar uma chacoalhada da cabeça para você limpar aí a sujeira que você ouviu na mídia mainstream para entender o que eu vou te explicar agora. Olha como é contraditório e até paradoxal. O Trump não tem interesse no Brasil. Já o Biden tem muito interesse em que você continue sendo o caseiro do grande, rico e extenso território brasileiro para que eles mantenham como zona de retaguarda. Você entendeu a diferença? O que significa isso? Com o Trump no poder, nos ajudaria muito pouco. Raríssimas exceções, OCDE, alguma coisa assim. Mas nos deixa em paz para crescer. Não nos perturba, não nos impõe uma série de restrições e não nos ameaça dizendo o seguinte: vou te dar um trocado aí, uns 20 bi. E se você não cuidar da Amazônia, nós vamos intervir junto com os nossos amigos da Europa. Isso é o discurso do Biden. O discurso do Trump para o Brasil é: te vira aí, Brazuca. Quero nem saber o que vocês vão fazer. O país é de vocês. É isso que interessa para o povo brasileiro. Acordem e tenham medo de brasileiros que enalteçam qualquer outra nação como a salvação do Brasil. Eu tenho pânico de brasileiros, que ficam babando o ovo de qualquer nação, do russo, do chinês, do americano. Eu tenho pânico. Porque esses caras não vão vender o Brasil. Eles já se venderam para outra nação. Eles estão aqui para te comprar. E eu não estou à venda, irmão. Eu não estou à venda. Você entendeu a diferença? Cresçamos nós para entender que o Brasil é uma potência em si. Nós somos a maior economia do hemisfério sul no mundo. Maior economia. Nós somos a maior forças armadas do hemisfério sul também. Somos a segunda maior economia e a segunda maior potência militar das 3 Américas. Você sabia disso? Pois é, você não sabe. Porque você só assistiu o Plim Plim nos últimos 30 anos. E ele te disse que aqui só tem traição, corrupção, ladrão, só tem o que não presta. É assim que eles te vendem o Brasil. A diferença é que eu conheço o Brasil, eu também fui vítima disso durante muito tempo. Até que eu me tornei protagonista, junto com aqueles que estavam muito próximos do sistema. E fui ver lá fora o que é o Brasil. Porque o Brasil que é apresentado aqui dentro não vale nada para o brasileiro. Mas é o mesmo Brasil que não vale nada para o brasileiro aqui dentro
que quer ser tomado lá fora. E a gente conhece um pouco disso. Então, quando eu trago uma pauta, por exemplo, como a do Putin para cá, eu trago equilíbrio e equidistância entre as potências. Quer ser um vassalo de alguém? É só você escolher só um para tomar conta de você, irmão. Aí, não vou nem falar o que eu penso sobre isso, que pode ficar feio. Sou potência em si, eu sou Brasil. Tá aqui a minha bandeira, ó. Ninguém toma, não. E tenho, sim, o maior respeito, carinho, gosto muito do povo americano e sei que o presidente americano governa para o americano, não governa para o Brasil. Se você quer ficar em segundo plano na história, vá em frente, meu. Eu acho que o Brasil nasceu para ser muito grande. Aliás, se não fosse boa parte dos nossos políticos e principalmente do nosso sistema, nós já seríamos. Então vamos junto aí. Muita coisa para a gente conversar aqui. Vai chegando, eu nem começou a live, pessoal. Agora que eu vou entrar no tema, só peguei a pergunta aqui do nosso amigo Sérgio Cardoso e espero que tenha esclarecido, tá? Então vamos nessa. Bolsonaro aceita convite de Putin para visitar a Rússia. Depois eu vou te contar aqui. Aliás, eu prometi isso e vou contar amanhã. O que aconteceu com a Dilma? Por que ela caiu? Vou contar amanhã, na nossa live de membros. Vamos lá. Bolsonaro aceita convite de Putin para visitar a Rússia. Né? O presidente falou ontem durante a live, mas eu já dei uma ligada lá. Na verdade, o presidente não está dando o primeiro passo. Ele está atendendo a um chamado e retornando uma cortesia, porque quem primeiro veio ao Brasil foi o Putin. Por conta da nossa participação nos BRICS, para quem não sabe, você conhece a sigla BRICS, né? Que começa com B, o B é de Brasil. E no ano de 2019, o Brasil foi o anfitrião dos demais países dos BRICS. Foi o anfitrião de China, Rússia, Índia, África do Sul, Brasil. Nós recepcionamos todos esses líderes mundiais aqui no nosso Brasil. O evento principal foi Brasília, é óbvio. Eu estava presente, não só presente, como fui ali também, um dos mediadores. Aliás, vou até colocar rapidamente aqui, eu separei, só para vocês terem um exemplo, isso aqui é uma das reuniões entre o Brasil e os BRICS. Aqui é com a Rússia, ali está sentado ali a base da indústria de defesa da Rússia, está ali Rosatom, está Rostec, Rosa Bonano Export, tem líderes ali, está ali o deputado federal por Minas Gerais, que é o vice-líder da relação Brasil-Rússia na Câmara. Sabe quem era o presidente dessa comissão Brasil-Rússia na Câmara à época? O deputado Daniel Silveira, aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro. Inclusive, agradeço ali, à época conversamos bastante nesse momento aí. Né? Tá passando esse videozinho aí, só fiz esse recorte, tá? Eu não vou botar o áudio. Primeiro que tem muita coisa em russo aí, ninguém vai entender. Por exemplo, esse cidadão que desceu e sentou é um general russo. Assim como os generais brasileiros estão à frente de algumas indústrias de defesa, ele representava ali alguns parceiros. Isso é em Brasília. Isso é só um dos painéis, dos dezenas de painéis que aconteceram, e eu estava ali, mediando. Eu estou ali no fundo, não sei se você vai perceber ali, circulando uma hora. Por exemplo, essa pessoa que eu estou conversando lá no canto agora que me chamou, é o fabricante de uma empresa que seria o equivalente à Airbus, ou a Embraer, vamos dizer. Eu digo Airbus porque os aviões que eles fabricam, que esse cidadão fabrica, ele é o dono da companhia. A nossa Embraer ainda não faz. É no padrão ali dos aviões de transporte de passageiro de médio alcance. Nós não temos ainda essa aeronave. O nosso maior é a série E, que é um equipamento fantástico, mas ainda é de pequeno porte regional. Os equipamentos que ele fabrica já estão na linha ali da Airbus e da Boeing. E ninguém fala sobre isso. Eles fabricam desde o motor, toda a estrutura. Era uma parceria interessantíssima para o Brasil, porque, para quem não sabe, a Boeing e a Airbus jamais, a não ser que o Brasil se venda, irão transferir essa tecnologia para nós. Estava ali conversando com ele, aliás, saí até para depois jantar e fazer um lanche depois com ele, dizendo, eu não entendo por que o Brasil se recusa a aceitar. Nós queremos transferir tudo. Se vocês quiserem, até constrói, eu passo tudo para vocês aqui. E o Brasil fica fechado em acordos que muitas vezes são humilhantes para nós. Eu digo isso porque participo das reuniões do outro lado. Aliás,
essa foto que eu equivocadamente coloquei aqui, se você vê uma moça loura bem abaixo da bandeira aqui, eu vou tirar aqui esse vídeo e vou trazer de volta para você entender. Tá vendo essa foto minha? Tá vendo que tem uma moça loura aqui bem abaixo da bandeira? Não sei se o cursor tá passando aí. Pois é a vice-presidente da mundial da Boeing. Se você ouvisse o que eu já ouvi dessa turma, você ia ficar muito chateado como brasileiro. Você não tem ideia. Não por mim, porque eu nem tenho condições nem capacidade de fazer parte desses acordos. Aliás, esse evento aqui, eu acho que é em 2015, no Itamaraty, 2015 ou 2016, acho que era o Temer, era o presidente à época. Acho que 2016, no Itamaraty. E nesse dia, eles já tinham fechado o negócio entre a Embraer e a Boeing. Eles que vão desistir lá na frente. Isso só vai ser anunciado, sei lá, em 2020, já na gestão, 2019, na gestão do presidente Bolsonaro. 3 anos antes eu já sabia o negócio todo. Foi fechado nessa reunião aqui. E tinha gente da Embraer. Mas olha, para lá, fica tranquilo aí, que a gente sabe do que está falando. Eu torço pelo meu Brasil. Se você quer estar iludido aí, se você acha que algum país quer cuidar de você, desculpa, pega a tua covardia e já não é um bom local para você aqui o canal Pátria e Defesa. Aqui é patriota de verdade, irmão. Aqui é verde e amarelo. Aqui é para defender o Brasil. Se o teu interesse está difuso disso, eu sento para negociar, eu sento para participar de qualquer conferência, de qualquer reunião, qualquer relação entre o Brasil e qualquer país, no mínimo, com equiparação. Aliás, é por isso que às vezes eu não retorno, porque a turma diz, olha, a gente vai fazer... Toda vez que me expulsarem do conselho, você pode ter certeza que alguém foi comprado. Pode ter certeza disso, porque eu fui lá defender o interesse do Brasil. É por isso que de vez em quando me tiram de diretoria, me tiram de conselho. Porque eu sento lá e o cara... Eu vejo que o negócio está sendo ruim para nós. Aí o camarada tá cheio de título, embaixador, isso e aquilo. Aí senta depois na roda do Brasil. Olha, pessoal, nós temos que assinar isso aqui, é maravilhoso, né? E pensa que acontece só comigo? Tem uma pessoa que está sentada aqui do lado. Eu vou colocar o mouse bem aqui, você está vendo? Chama Sami. Durante muito tempo, você que acompanha a área de defesa vai saber quem é. Meu amigo também. Sami era o presidente, nesse dia aqui, à época, da Avibraz. Provavelmente a empresa de defesa de maior projeção do Brasil lá no exterior. Acho que Embraer e Avibraz jogam juntos ali. Só que a Avibraz é pura defesa. Pois é. Ele não é mais o presidente da Avibraz. E sabe depois, sabe quando ele deixou de ser? Depois dessa reunião aqui, ó, lá em Washington. Também estava nela. Então, para com esse negócio de babar o ovo de estrangeiro, irmão. Você não sabe nem o que é que passa, nem como é que te venderam. E você só tem que entregar. Para de babar o ovo, irmão. Eu tô bem aqui no canto, olha. Tá vendo aqui? Tá vendo essas duas bandeiras aqui? Pois é, lá em Washington. Tá vendo esse cara que tava bem aqui, ó? Era o ministro da Defesa à época. O pessoal que é da Bahia conhece. Olha, quase que ele entrega o Brasil ali. Se não fosse a turma da Defesa, meu amigo, ele não sabia nem o que estava assinando. Entendeu? Então, assim, sente e ouve, irmão, primeiro. Sente e ouve. Não tenha pré-julgamento. Os caras que você está adorando nem falam o teu idioma. E ainda vou te contar uma novidade. Nem te deixam entrar no país deles se você não for pré-aprovado com visto. Então, porra, seja mais patriota, seja mais brazuca. Ah, vamos lá. Tem muita coisa aí pra gente entender sobre isso. Bom, nós nem começou aqui, né? Sabe que eu gosto da relação do Brasil com outros países? Primeiro, quem pode nos ajudar mais? Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. A Rússia pode nos ajudar muito pouco. A economia da Rússia é menor do que a nossa. Pode nos ajudar muito pouco. Mas ela nos torna mais interessantes. Você quer ouvir um depoimento patriota? Ouve aí. A Rússia pode nos ajudar, o Putin pode nos ajudar muito pouco ou quase nada. Porque é mais pobre do que nós. Mas você talvez nem saiba disso. Agora eu vou dizer uma coisa. A pistola que ele carrega na cintura é maior que a nossa. E tem um outro detalhe. Quando o presidente Bolsonaro liga para o Putin e o Putin liga para ele, todos os alertas no mundo se ligam em relação ao Brasil. Seja brasileiro, ouça essa live, seja brasileiro, só brasileiro. Pega outra bandeira que você tem guardada aí de outro país, seja ele qual for,
Guarda lá um pouquinho, deixa só a verde e amarela agora para ti. Te lembra que você nasceu no Brasil e fala português. Quando o presidente faz esse gesto, o bidê lá nos Estados Unidos, que tá doido para tomar o que é nosso, meu amigo, ele se tranca no banheiro e começa a chorar. Você sabia disso? Não sabe, né? Pois é. Essas empresas arrogantes que tratam o Brasil como alguém que está ali correndo atrás dele, nessas horas eles lembram de você. O telefone começa a tocar, inclusive. Pô, vai não. Aliás, eu nem me espanto se o presidente Bolsonaro não for à Rússia. Espero que ele não cometa esse erro. O último que cometeu esse erro caiu. Foi a Dilma. Vou contar amanhã isso. Lá no. Pouca gente sabe disso. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Conto amanhã na live de membros. O presidente não pode cometer esse erro. Vai lá, presidente. Vai lá que o passe fica muito valorizado. Pode ir. Tá? E eu faço toda a questão. Eu vou dizer uma coisa, muito pouco que o Brasil não possa conquistar sozinho pode sair da parceria com a Rússia. A não ser, óbvio, ampliar nossas trocas comerciais. Existe uma relação de mais de 200 anos entre o Brasil e a Rússia. Foi criada lá por Dom Pedro II. O início é esse. Ainda teve alguém para falar, mas isso foi na época do Império. Meu amigo, Estado é Estado, irmão. Você está confundindo Estado com governo. Recomendo a você largar um pouquinho a intelectualidade que você adquiriu nos últimos 5 anos e você já se acha PhD aí em diplomacia e começa a analisar a história de verdade. Aí você vai entender que é muito diferente. Estado é Estado. Tá? E essa é a verdadeira importância dessa missão. Eu coloquei. Hoje o Brasil inteiro está falando da questão do Podpah e do Lula. Eu resolvi falar dessa relação. Eu vou tratar a questão do Lula e do Podpah como algo secundário. E só trarei, na verdade, para te explicar onde nós estamos errando ainda e onde nós podemos melhorar. Para mim, o Lula jamais deveria voltar ao poder. Sabe? Se tem uma coisa que pode ser nociva ao brasileiro, não é o Brasil, não, é o brasileiro, é a ascensão dos partidos de esquerda novamente ao poder. É uma miséria para o povo. Nós já estamos no caminho certo. Tá? Então vamos lá. Aqui é só Brasil, pessoal, que interessa para nós. Então, quando o presidente faz esse gesto, nessa altura do campeonato, os telefones do Itamaraty e os traidores da pátria estão ligando absurdamente para todo mundo. E eu conheço alguns deles, inclusive. Para dissuadir o presidente Bolsonaro de ir. Quando você vê alguém dentro de uma live dizendo o presidente traidor, não deve falar com o Putin, o presidente não faça isso, saiba, ou é ignorância, ou tem padrinho, pessoal. Tem padrinho. Então vamos ter muita tranquilidade. Essa é a hora que eu acho bacana com relação, por exemplo, às Forças Armadas brasileiras. Elas não têm essa contaminação. Essa contaminação é só da política. O problema é que, como as forças dependem da política para ter orçamento, não se faz nada sem os recursos, né? Aí acaba atrapalhando tudo. Mas as forças em si nem se envolvem nesse papel. Se envolvem na escolha dos seus vetores. Por exemplo, para quem não sabe, a palavra final, o Lula tentou muito que o nosso FX2 tivesse como vencedor o caça francês da Airbus, lá, a produção deles. E quase foi, pessoal. Tem gente que diz, aqui eu evito às vezes os nomes, e quase foi. A Dilma iniciou também querendo fazer com eles lá. No final, a palavra final foi da Força Aérea. Pelo menos foi o que eu ouvi dentro do alto comando. E aí temos um Gripen, que é em parceria com os suecos, do qual a tecnologia é compartilhada conosco, e nós somos, né, o fabricante e seremos o vendedor do equipamento para o mundo. Além de dominar a tecnologia para evoluir a partir do ponto que nós recebemos ela. Parceria interessantíssima que o Brasil tem com a Suécia. Interessantíssima. Espero que se amplie para outros caminhos também. Por quê? O Brasil tem condições, apesar de você achar a Suécia o melhor lugar do mundo para viver, são nórdicos e tudo mais, e são mesmo, mas em termos econômicos, gatinham atrás de nós. Nós somos uma potência maior do que eles. O que significa que na hora que a gente senta para conversar, é diferente de conversar com os Estados Unidos, com China. Na verdade, a gente senta e diz assim, meu irmão, senta aqui, ó.
Você quer fazer negócio comigo? A grana está aqui, ó. Você tem que fazer isso, 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 eu quero isso, isso, isso. E eles cedem. Não é uma relação tóxica para nenhum dos dois. É uma relação de mutualismo. Ambos se beneficiam. Mas o Brasil tem a oportunidade de dizer sim ou não. Na relação com demais países, como potências, todas elas, aí a gente sempre luta pelo convencimento, mas a última palavra é de quem tem a maior força, ou econômica ou militar. Então, só para a gente entender como funciona isso. Muitas das pessoas que estão aqui talvez estejam tendo o primeiro contato nessa questão geopolítica e acham que tudo é lindo. E mais uma vez eu digo, todos os países são interessantes para o Brasil, porque o Brasil tem que se aceitar e se assumir como potência em si. No momento que você entender que você é potência, olha, poxa, pessoal, eu queria tanto transferir isso. Eu vou falar lá na linguagem melhor, quando nós estivermos lá falando sobre o Podpah e o Lula ontem lá, para você entender que falta muito para a gente alcançar esse degrau. Eu, na verdade, quando eu vi a mensagem aqui do Sérgio Cardoso, eu ainda fico triste se ainda tem, não com o Sérgio está certo em colocar, mas que outras pessoas possam estar rechaçando a opinião dele, porque são pessoas que pensam o Brasil como uma colônia. Eu não penso o Brasil como uma colônia. O Brasil potência em si. Tenho medo, pânico de pessoas muito afortunadas que tentem nos colocar na posição de fragilidade onde eu não posso sentar e decidir com quem eu quero negociar. Precisamos entender isso. Tá? Bom, o que é que nós podemos negociar com a Rússia que é interessante? Tá? Primeiro, a questão básica para suprir uma necessidade imediata, que é a questão dos insumos agrícolas, dos implementos agrícolas, né? Inclusive a questão, implementos não, dos insumos, como os fertilizantes. A própria Rússia é fornecedora e a Rússia tem uma ascensão sobre a Bielorrússia, eles são quase que um conjunto, uma federação, e a Bielorrússia, ou Belarus, é o país que mais nos fornece esse tipo de material, que é básico para a nossa principal commodity, que é a alimentícia em relação ao mundo, que nos faz muito interessante para o resto do mundo, mas também para nós mesmos. Então é importante. O Brasil, mesmo que ultrapasse a linha e expurgue os traidores do sistema que nos impedem, tá, a título de beneficiar os nossos povos originais, nos impedem de ser autossuficiente, por exemplo, na fabricação dos mesmos insumos agrícolas. Fertilizante. Nós temos toda a matéria-prima no solo brasileiro para isso, mas essa matéria-prima normalmente está abaixo do que foi circunscrito, né, como reserva, ou indígena, ou reserva da natureza, ou reserva ambiental, reserva, tudo que você possa imaginar, para que nós não possamos desfrutar disso enquanto povo. Eu já disse, o europeu, o americano, o Ocidente, de uma maneira geral, nos vê como colonizadores, nos enxergam aqui como caseiros do território brasileiro. Te livra disso, irmão. Se você, dentro da relação de sadomasoquismo, você é o cara que é chicoteado, porra, cara, vai te tratar. Eu aqui, a relação, para mim, do ponto de vista da mente do brasileiro, tem que ser a relação normal. Nem quero torturar ninguém, mas também não quero ser vilipendiado. Vamos começar a despertar para isso aí. Aliás, a sacudida que nós recebemos a partir de 2018 é justamente em sairmos da condição de escravo. Antes, você podia se manter nela e ficar esperando de boca aberta para ver se alguém trazia lá o pão molhado para você, mas agora você já sabe, então você tem a obrigação aí de defender os teus próprios interesses e dos teus familiares. Tá? Denise Carlos aqui, Moisés Patriota, aí sou mesmo, tenho muito orgulho disso. André Henrique, super stick aqui, obrigado, André. Obrigado a Denise Carlos também. Não consegui pegar aqui o seu... consegui aqui, ó. Patriota, me considero mesmo. E com orgulho. Não terei nem modéstia em dizer isso. Então vamos entender como a coisa deve ser compreendida. A gente fala muito aqui da questão política local
Isso é muito fácil de tratar, porque o nosso dia a dia ali tem as notícias, a gente vai lá e rebate, mas nós precisamos muito entender como é que funciona a nossa importância em relação ao resto do mundo. Esse é o nosso papel aqui, tá?